Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, é o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Rei dessa terra, Tu és o Deus deste povo, é o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus, amém? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vai acontecer em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo e adorado nome.
Quem puder, quiser acompanhar a palavra do Senhor, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, até o versículo 7. 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seria como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém? Aqui Paulo estava escrevendo para um grupo de crentes que já estava começando a esquecer o que realmente é o amor, né? Realmente o que é o amor de Deus, né? E o amor de Deus, ele não se compara, né? O amor que Deus tem por nós, nenhum outro tem. Mas Deus, Ele é bondoso, e Deus, Ele quer que nós amemos uns aos outros, né? Porque quando nós passamos a amar Deus, quando nós passamos a conhecer o amor de Deus, nós passamos também a amar um ao outro, né? Nós passamos também a ser mais bondosos, a crer na graça, a crer mais, a ter mais esperança, né? Essa passagem é uma descrição de como Deus nos ama, né? É uma passagem que fala de como o amor é e como não é, né? O amor, ele transforma, né? O amor, se gente que nem fala na palavra, a gente poderia até falar as línguas dos anjos, poderia até com a nossa fé, transformar uma montanha, mudar uma montanha de lugar. Mas se não tivesse amor, se não tiver amor, nada adianta, né? Então, mas não é o amor que nem a mídia divulga. A mídia, muitas vezes, fala que o que importa é a paixão, é o desejo, é o amor, é o sexo, né, aquela paixão. E não é desse amor que nós precisamos. O que nós precisamos realmente é do amor de Jesus. É ter um relacionamento com Jesus. Quando nós temos esse amor que nos deixa embriagados, né? Esse amor que transforma, né? Esse amor de Deus que sempre nos mantém de pé. Esse amor, ele transforma vidas, né? E ele nos dá esperança, né? O amor de Deus cresce em nós, né? E ele mesmo nos ensina como nós devemos amar. É pelo amor de Deus, é pela fé que nós temos em Deus, por esse amor imenso que Ele tem por nós, é que nós somos transformados. E é por esse amor que Deus deu o seu único Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. É por Ele que nós estamos aqui. Se não fosse esse amor imenso de Deus por nós, talvez nós nem estaríamos aqui. Mas graças ao nosso bom Deus, né, que nos ama, que nos guarda, né, nós estamos
aqui e crendo na palavra do Senhor. E é aqui, e através desse amor, que nós vamos também tentar, quem sabe, transformar vidas, né? Levando o amor de Deus a elas, levando a palavra de Deus a elas. Porque sem amor, nós não chegamos a lugar nenhum, nós não ajudamos ninguém, não fazemos nada para ninguém. Então, que nesta noite Deus possa falar em nossos corações e que nossos corações possam estar abertos para receber esse amor de Deus e ouvir, saber ouvir o que Deus quer falar conosco, né? O que Deus tem para nós. Que nós estejamos abertos também para compartilhar desse amor, para dar desse amor que nós recebemos. Que Deus, Ele nos deu o entendimento e a sabedoria que nós precisamos para levar esse amor e levar a Tua palavra a quem precisa. Que o Espírito Santo venha nos embriagar nesta noite do Seu amor. Que a luz do Espírito Santo esteja sempre brilhando em nossas vidas. Que Deus possa estar visitando os lares, muitos lares nesta noite. Que a palavra do Senhor possa estar chegando em muitos corações nesta noite e possa estar transformando vidas, possa estar levando amor, levando paz, levando esperança para muitos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Pai, né, que nós sejamos cada vez mais transformados, que cada vez nós possamos diminuir e que Ele cresça cada vez mais em nós. Que o nosso coração esteja sempre aberto para ouvir, para sentir o amor que Ele tem por nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que estamos felizes, Pai, por mais um dia estarmos na Tua casa, reunidos para engrandecer e louvar Teu santo nome, Pai. Venha, Espírito Santo, fala conosco, toma Teu lugar de honra neste altar, Senhor. Permaneça conosco, Pai. Fala em nossos corações, Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, estamos aqui, Senhor, prontos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, pronto aquilo que o Senhor tenha para nós, meu Pai. Fala de maneira que nós possamos entender aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, fala com aquela irmã, com aquele irmão que se encontra em casa, meu Deus. Que o Senhor possa estar transformando vidas, Pai. Que o Senhor possa estar levando a esperança, que o Senhor possa estar levando a fé, Pai. Há muitos, Senhor, descrentes, há muitos, Pai, que às vezes nesse momento estão chorando, estão sofrendo, Pai, seja pela perda do ente querido, ou seja por qualquer outro motivo, meu Pai, mas que o Senhor possa operar milagres nessas vidas, que essas vidas possam ser transformadas, que esses corações, Senhor, possam vir se embriagar do Teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir, para Te adorar, para Te louvar, meu Pai. Receba nossos louvores, Senhor. Receba, Senhor, nosso clamor também, Pai. Atenda, Senhor, nossos pedidos. Atenda nosso clamor, meu Deus. Seja conosco, Espírito Santo. Venha nos transformar, Senhor. Muda, Pai. Nos transforma, Senhor, do modo que o Senhor queira, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, meu Pai, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, dos maus pensamentos, tira de nós o egoísmo, a soberba, Senhor. Esteja conosco, Pai. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixe desviar dos Teus caminhos, Senhor, mas esteja conosco hoje e para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor, e este culto nós consagramos ao Senhor, Pai. Receba com alegria os nossos louvores, a nossa adoração a Ti. Usa o pregador desta noite, Senhor, que a Tua palavra venha e entre em nossos corações e que seja para nos transformar, Pai, para que nós diminuamos e que o Senhor cresça, meu Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te servir
e para te adorar. Então, Senhor, permaneça conosco, visite nossos lares, nossas famílias, Senhor. Leve a cura para aqueles que estão enfermos, Pai, aos nossos entes queridos, Senhor. Visite cada um, Pai, em nome de Jesus. Dai a bênção, dai a vitória que cada um precisa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu nem sei, consigo medir. Tão grande é o meu Deus. Tão poderoso é o meu Deus. Mas eu ainda temo. Eu ainda fraquejo. Eu ainda tenho medo. Que eu consiga entender que a grandeza do meu Deus tem que tirar todos os meus medos, tem que tirar toda a minha fraqueza, e que eu tenho que ser grande e forte, porque o Senhor Jesus está em mim. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, mais um domingo, primeiro domingo de março, já estamos no terceiro mês do ano, o tempo está voando, né? Talvez você não esteja percebendo, mas acho que a maioria de nós estamos percebendo que o tempo voa, né? Tudo passa muito rápido. A própria palavra de Deus fala que os últimos dias seriam abreviados, por isso nós estamos às portas. Pode ser que a gente não acerte, né? Pode ser que a gente ache que daqui a alguns anos, pode ser que esses alguns anos sejam 500, 1000 anos para Jesus voltar, né? A gente nunca vai acertar e nem é para a gente acertar. Não compete a nós acertarmos, mas nós temos que estar prontos, preparados, né? Porque a hora que nós menos esperarmos, Jesus chegará e vai levar a igreja, a sua noiva, para o alto, né? Grandes desastres, grandes acidentes, diz lá em Apocalipse, serão a marca de que está chegando o fim. Nós ainda não temos tão grandes acidentes, né? Porque os grandes acidentes serão coisas absurdas, coisas malucas, asteroides caindo na Terra, o mar sendo contaminado e todos os peixes morrendo, os rios também contaminados, as chuvas caindo com tóxico e matando as pessoas, a própria água. O final vai ser assim. Eu espero não estar aqui para ver, né? Espero que vocês também não estejam, mas vai ser terrível, grandes tragédias, né? Já estamos com poucas coisas que já aconteceram, nós ficamos abismados com o terremoto, com aquela enchente nas praias do São Paulo, né? Algumas coisas que aconteceram já deixou a gente abismado, mas já aconteceram outras coisas. Já aconteceram muitos mais acidentes, né? E a gente acaba esquecendo, a gente acaba passando. Essas coisas que estão na Bíblia a gente não vai esquecer, porque elas vão ser grandiosas demais e vai marcar a volta do Cordeiro. Então preparem-se, preparem-se. O que eu quero tratar com vocês hoje, lá está em 1 Reis, no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 3 até o versículo 13. E eu coloquei o título, né, como dependência de Deus, que é o que nós precisamos hoje, depender mais de Deus e menos de nós. É difícil, mas vamos ver. Hoje eu quero estar colocando a oração desse culto, né? Todo esse culto, vamos orar pela saúde do senhor Humberto, esposo da dona Lídia, né? Ele está hospitalizado no pronto-socorro, está passando muito mal, e foi pedido, né, para nós orarmos, todos os pastores, do Conselho de Pastores, nós estamos todos juntos orando, todas as igrejas orando pelo senhor Humberto, mas, dona Lídia, se prepare, né?
Nós oramos para que tudo dê certo, para que seja curado, mas nós queremos que seja feita a vontade do Pai. Se a vontade do Pai não é curar, não adianta a gente querer. Portanto, fique preparada por tudo, né? Que Deus cure, que Deus traga o melhor, mas se não trouxer, a gente sabe que também Ele vai para a salvação. Então, não fique... isso que a dependência de Deus também é isso. É a gente saber que a vontade dEle é soberana. Nós queremos muitas coisas, mas muitas coisas que nós queremos não funcionam. Deus não quer que aconteça. Mas vamos falar de dízimos e ofertas. Eu queria... Deixa eu ver, eu acho que eu tinha deixado aqui acho que está aqui. Eu deixo algumas coisas escritas aqui para poder lembrar, né? Lá em Josué 1,7 fala assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e meditar nelas dia e noite. E de hoje, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Nós queremos a prosperidade, nós queremos coisas boas, nós queremos pagar as contas, nós queremos que sobre dinheiro, né? As regras estão todas na Bíblia. Siga as palavras de Deus, faça a vontade dEle, obedeça o que Ele fala, obedeça o que Ele pede. Está tudo lá marcadinho. E Deus fala para Josué: obedeça as ordens de Moisés, obedeça tudo que ele falou para você, faça tudo conforme ele falou, e agora faça conforme o que está escrito naquele livro que ele escreveu. Siga aquelas ordens, e é o que ele fala para nós: siga o que está aqui e você será próspero. Não tem mágica, não tem que falar nada, fazer nada, pensar nada, né? É lógico que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele pode ser induzido a ser um cérebro de pobre e um cérebro de rico. E às vezes Deus dá condições para nós sermos bem sucedidos, mas o nosso cérebro está mal calibrado. E nós estávamos conversando hoje sobre isso, né? Às vezes dá R$1 milhão para você, e em um mês você acabou com R$1 milhão, né? E uma pessoa que é bem estruturada, ela pega esse R$1 milhão, ela faz virar 3 milhões, 5 milhões em pouco tempo. Então, Deus vai nos prosperar, né, se nós fizermos a sua vontade. Mas nós temos que também mudar a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa inteligência, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos fazer o melhor com o que Ele nos dá. Amém? Vamos orar então. Pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, e vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta, nosso dízimo, que o Senhor possa abrir as portas da prosperidade, da saúde, para que nós possamos fazer a Tua vontade com independência, Senhor. Para que nós possamos pregar a Tua palavra, falar do Senhor em todos os lugares, sem necessidade de agradar ninguém, Senhor. Porque nós somos independentes, porque nós temos condições de sobreviver, Senhor. Nós não precisamos de nada de ninguém. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a prosperar, Pai. Que nós tenhamos condições de fazer as coisas da melhor maneira possível, dentro das Suas regras, obedecendo as Tuas ordens, Pai, conforme a Tua vontade, e que nós possamos ter tudo aquilo que nós almejamos dentro da Tua vontade. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Vamos ofertar? Muito bem. Eu acho que a semana passada eu falei sobre Eli, né? O fogo que caiu do céu e acendeu tudo que ele tinha preparado no altar, pegou fogo em tudo. Nós vamos continuar falando sobre Elias, né? Mas aqui já tinha acontecido tudo aquilo que nós falamos. E vai acontecer uma coisa estranha. 1 Reis 19, no versículo 3.
Desculpe, é no versículo 9, eu falei 3, né? É versículo 9. Versículo 9 em diante, até o 13. É que a impressora imprimiu 3 no lugar do 9 aqui. É do 9 ao 19. Ao 13, quer dizer. É 19, no versículo 9. 1 Reis 19, 9, diz assim a palavra do Senhor. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu, e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, coloque na minha boca todas a sua vontade e as suas palavras para edificar esse povo. Obrigado, Jesus. Muito bem, a história de Elias é interessante, né? Que ele tinha matado todos os sacerdotes que eram contrários a Deus, né? E quando ele terminou tudo aquilo, foram falar para Jezabel. Jezabel, você viu o que o Elias fez? Matou todo mundo. E a Jezabel mandou alguém falar para Elias, Elias, amanhã nessa mesma hora, que o meu Deus, o Deus dela, me castigue, se você não estiver morto como aqueles que você matou. E o que aconteceu com Elias nesse momento? Aquilo que acontece conosco. Tremeu na base, correu e foi se esconder. No capítulo 9, mesmo no início, fala, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, ele deixou que estava com ele, e entrou no deserto caminhando. Foi um dia de caminhada, chegou a um pé de gesta, sentou-se embaixo dele e pediu a morte. Eu me identifico tanto com Elias, viu? Tem tantos momentos que eu faço a mesma coisa. Eu sento num canto ali e falo, Deus, acho que é mais fácil morrer. É mais fácil que, né? Quem sabe a gente morrendo, a gente tem um pouco de sossego, dá sossego para os outros também, facilita a vida de todo mundo. É o que Elias pensou. Fala, traz a morte. Eu já fiz sua vontade, Senhor. Chega. Só que não era essa a vontade de Deus, né? Nós vivemos em um mundo quebrado, caído, e isso decepciona a gente, né? Nós não podemos depender dele para a nossa paz, amor, alegria e conforto. Nós não podemos depender desse mundo. Esse mundo, ele dá voltas, ele transforma. A gente acredita que vai funcionar de um jeito, ele dá uma guinada. Quando você pensa que vai mudar, que vai melhorar, que vai ter lei, que vai ter ordem, arrebentam tudo. Foi o que aconteceu nas eleições do ano passado. Quando a gente pensou que agora vai mais 4 anos, quem sabe agora vai endireitar a educação, endireitar a saúde, endireitar a vida pública, modificar, deixar tanta roubalheira, sem vergonhice, cachorrada. Não. O povo decidiu que tem que continuar a cachorrada, né? E a gente fica desiludido com isso. Imagina, Elias matou 800 caras lá, que eram profetas de Baal. Quando ele matou todo mundo, ele falou, venci, né? Agora vai reinar a vontade de Deus. Aí vem um carinha lá de cima, Jezabel mandando, viu, Elias? Jezabel, que é a rainha, falou que amanhã, nessa mesma hora, você vai estar morto.
Ele falou, mas o que adiantou? Gente, vocês pensam que é fácil com uma espada matar 750 caras? Pense bem. Você já carregou uma espada? Eu nunca carreguei, uma espada de verdade. Nunca carreguei na mão. Deve pesar meio quilo, sei lá. Não é muito leve. Agora imagine, você matar, você não vai chegar e fazer assim. Porque eles também têm espada. Elias teve que se defender e cutucar, né? Então ele lutou. Não foi ele sozinho, né? Tinha mais alguns com ele, mas eram menos, bem menos. E eles tiveram que matar no mínimo uns 20, 30 cada um, para dar os 750. Então foi uma luta árdua. E eles venceram porque Deus estava do lado deles. Certo? Não foi eles que eram bons, era Deus do lado deles. Quando acontece tudo isso, o que a gente pensa? Deus está do meu lado. Beleza? Agora ninguém pode comigo. Eu sou o cara. Eu rebento o corcão. Chega de mim para você ver. Né? Eu sento o pé na sua orelha, você vai ver. Só que não foi bem assim. A hora que ele achou que ele tinha vencido, ele percebeu que ele podia morrer, porque o rei continuava o mesmo, a rainha continuava o mesmo, e continuavam adorando outro Deus. Eles não se converteram com o fogo que caiu do céu. O povo se converteu, mas a rainha não, o rei não. E quem manda nos soldados é o rei e a rainha. E os soldados eles não tinham matado, eles mataram os profetas. E esses soldados iam atrás de Elias. E ele percebeu que ele ia acabar. E ele fugiu. É muito triste isso, né? É muito difícil, mas assim é a vida. Louvado seja o Senhor por termos um Deus maravilhoso, né? Que guarda a aliança e que cumpre a promessa de amor que tem por nós. Por todos aqueles que amam e guardam o Evangelho. Mesmo que a gente fuja, mesmo que a gente chore, mesmo que a gente se esconda embaixo da cama, porque nós somos homens e mulheres, porque nós somos covardes, porque nós somos fracos, mas nós temos um Deus que nos protege acima de tudo. E Elias correu, se escondeu no deserto e falou, Deus, me mate, não tem mais o que fazer. E dormiu. Quando ele acordou, um anjo acordou ele e falou, levanta, acorda, Elias, tem um pedaço de pão para você comer ali. Tem um pãozinho novinho para ele comer, para recuperar as forças. E falou, e ele reclamou, né? O que você está fazendo? Ele falou, eu tenho sido zeloso. Como nós, muitas vezes, eu me pego falando isso, Senhor, eu faço tudo, Senhor. Eu tento ser do jeito que o Senhor quer que seja. Por que não dá certo? Por que não funciona? Por que o Lula ganha a eleição? Sempre tem que falar do Lula, não tem jeito mesmo. Por que dá tudo errado? Porque tudo que a gente quer, acontece assim. Você quer assim, acontece assim. Por quê? É o que ele estava falando. Né? Eu tenho sido zeloso, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eu sou o único, ele achava que ele era o único que tinha sobrado. Depois ele descobriu que tinha 7.000, né? Esperando por ele. E ele ouviu, né? Você vê que interessante que falou, Deus vai falar com você. E veio o vento forte, mas não era Deus. Veio o terremoto, mas não era Deus. Veio o fogo, mas não era Deus. O Deus veio na brisa. Muitas vezes nós queremos que Deus venha com a voz de trovão, mas Deus vem na brisa, falando baixinho, no nosso ouvido. Pastora, calma. Vai dar tudo certo. Eu vou estar do seu lado. Não chore mais. Você venceu. É assim que Deus faz. Ele fala baixinho. E ele falou para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Como se Deus não soubesse o que ele estava fazendo lá, né? O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias teve que explicar tudo de novo. Senhor, eu estou fugindo, Senhor. Eu estou morrendo de medo da Jezabel, ela vai me matar. No Monte Carmelo, Elias é um instrumento de julgamento de Deus sobre Baal e seus profetas, né? Jogou fogo, matou.
No entanto, a comemoração dura pouco. A promessa de Jezabel de executar Elias faz com que o profeta cambaleie de medo. Nós cambaleamos de medo que aquele boleto vai vencer. Nós cambaleamos de medo porque aquela pessoa vai nos derrotar em alguma coisa. Nós cambaleamos de medo porque vão fechar o nosso comércio. Nós cambaleamos de medo porque vai haver uma separação. Nós cambaleamos de medo porque estamos no hospital para morrer. Nós cambaleamos de medo, muitas vezes. E nós esquecemos de colocar na mão de Deus. Derrota e desespero são os companheiros do profeta, agora ele foge. No mesmo lugar em que Deus falou com Moisés, no Monte Horebe, ele também vai enviar uma mensagem para Elias. A mensagem para Elias nesse evento magnífico: Deus ainda está no controle. Elias, calma, Elias. Calma. Eu estou com você. Eu não te mandei fazer aquilo que você fez. Eu mandei você ir lá desafiar. Não foi ele? Lembra que nós falamos isso? Deus mandou Elias ir desafiar o rei. Ele estava jurado de morte já. E ele foi lá e venceu. Por que você está com medo agora? Eu sou contigo. E é isso que ele está dizendo para nós. Eu sou contigo. Não tenha medo. Deixe de ser covarde. Em frente. Vai dar certo. Por pior que seja. Não pense que vai ser fácil. Essa é a grande mensagem. Não pense que vai ser fácil. Mas Ele está conosco. Ele abre as portas que o diabo fecha. É só a gente passar. Ele tira as pedras do caminho para a gente não tropeçar. Se a gente cair, Ele dá nas mãos e nos levanta. Esse é o nosso Deus. Ele converterá os corações dos homens a Ele com sua palavra gentil e graciosa, não seu grande poder. Ele ainda tem outras pessoas fiéis a Ele. Deus não usa o poder. Por isso que a gente fala, né? É muito fácil. Imagine se eu pego aqui hoje e faço um milagre aqui. Vem uma pessoa aqui que não enxerga, eu ponho a mão no olho dela, e Deus fala um milagre, a pessoa começa a enxergar. Aí, quarta-feira, vem um aqui que não anda, eu ponho a mão na perna dele, ele... e começa a ir na internet. Vocês já imaginaram se vai caber gente aqui nessa sala? É 3, 4 vídeos que a gente faça assim, não vai caber, não é de jeito nenhum. Vai ter mais de 200, 300, 500 pessoas querendo vir na... Eu quero ver, entende? Mas Deus está dizendo aqui, né? Que não é assim que Ele quer converter. Ele quer converter pelo amor, pelo carinho, pela palavra, pela bondade. É assim que Deus quer fazer. E nós temos que seguir o que Deus quer. Podemos fazer milagre através de Deus? Podemos. Se Ele falar que nós temos que fazer, que chegou a hora de fazer o milagre, nós vamos fazer. Porque é Deus que vai fazer, não somos nós. Mas o que Ele espera de nós é que a gente faça a conversão. Né? Converta os corações através de palavras gentis. Não de grandes poderes. O que estamos fazendo aqui, fugindo? Qual é o nosso propósito, né? Estamos aqui para quê? Para adorar? Estamos aqui para interação social? Para fazer network? Legal fazer network, né? Se tiver 500, 600 pessoas, 1000 pessoas na igreja, que maravilha fazer um network. Eu já vou com o cartãozinho no bolso, né? Eu não tenho nem bolso, vou ter que fazer um bolso para a camisa, né? Tem que botar uns 100 cartão no mínimo, né? Vai. Peixinho dourado, né? Vocês aí, Fanatel aqui, Cruzeiro. Ai que maravilha. Mais de 1000 pessoas com meu cartãozinho. Pega o WhatsApp do monte de gente. Vou vender curso pra caramba, não vou? Network. Mas é para isso que eu vou na igreja? É o que ele está perguntando aqui, né? Estamos aqui para edificação mútua? É isso? Estamos aqui para a comunhão com Deus? Afinal de contas, qual é a nossa motivação? Por que nós estamos aqui? Nós precisamos realmente viver na dependência de Deus. Mas nós não vivíamos, né? Nós dependemos do dinheiro, nós dependemos do nosso trabalho, nós dependemos da nossa saúde, nós dependemos de um monte de coisa, e nós esquecemos que tudo isso, quem nos dá é Deus. Olha que coisa interessante, né? A dependência de Deus
é humildade. Lá em Tiago 4,13 fala assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá? Nós falamos, né? Nós fazemos projeto o ano inteiro, né? Olha, em maio nós vamos fazer isso, em junho nós vamos fazer isso, em setembro nós vamos fazer o mês das flores, né? Em outubro vai ter dia 12, dia das crianças. Nós vamos contratar um tecladista, um musicista, um sei lá o que, um equilibrista, né? Nós vamos fazer lá. A palavra ela não fala que não é para a gente se preparar, porque a própria palavra também fala para a gente se preparar, mas nós jogamos toda a nossa emoção e vida em cima desse projeto, e nós esquecemos que se amanhã a gente não acordar, e daí? O que adiantou eu projetar para daqui 2 anos, daqui 2 anos eu vou ter minha casa própria? Quem sabe que eu vou viver daqui 2 anos, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer, mas não tenho que botar toda a minha vida em cima disso. E Tiago também fala, né? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem muitas coisas boas que nós poderíamos fazer e nós não fazemos. E quando a gente não faz o que devia ser feito de bom, é pecado na nossa vida, né? Às vezes esquecemos que não estamos inteiramente no controle da nossa vida. Tiago nos lembra que pensar dessa maneira não é apenas tolice, mas também mal. No entanto, nesse texto aprendemos lições sobre a vida, o que quer que entendamos sobre o nosso tempo aqui na Terra. Vamos prestar atenção, né? Aqui em Eclesiastes 9,12 fala assim, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim, como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos da desgraça que caem inesperadamente. Está lá em Eclesiastes 9,12. Inesperadamente cai a desgraça. A gente pode cair num buraco, a gente pode bater o carro, a gente pode cair um raio na cabeça da gente, pode morrer afogado, pode ter uma indigestão, pode ter um AVC. Quantas pessoas que nós estamos conversando com ele agora, hoje. Eu conversei com fulano de manhã, e de tarde deu um AVC e ele morreu. Não tem pessoas que você conversou com ele uma semana, você falou com ele, dali 2 dias, nossa, morreu, cara. É assim que é a nossa vida. Nossa vida está por um risco, por um pedacinho. A vida tem que ter propósito, né? Lá em Efésios 2,10 fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que nós praticássemos. Quando ele fala que já conhece a gente no ventre da mãe, ele já tem preparado. Deus, quando colocou a Daiane no ventre da Ivone, já sabia que ela ia cantar e louvar a Deus, que ela ia adorar, ele já sabia disso. Ela podia não fazer, porque Deus também dá o livre-arbítrio. Ela podia simplesmente falar, não vou fazer isso não. Estou fora, não quero fazer. Como muitas pessoas fazem. Né? Essa semana eu vi mais 2 cantoras gospel, que agora são rebola bumbum lá, não sei como é que chama, não sei como é que chama as músicas, nem sei como chama a pessoa, mas são 2 que começaram no gospel, cantando na igreja pelo menos, não era nem cantor assim, só cantava na igreja. E de repente descobriu que tem uma voz boa, aí achou melhor ir pro popular, né? Pro mundão, em vez de adorar a Deus. Tá cheio disso também, né? Então, Deus sabia que ela ia cantar. Agora ela escolheu cantar em outro lugar. Né? Deus nos preparou. Deus sabe tudo, sabia tudo que nós íamos fazer. Não importa com quantos anos. Né? Ele pode revelar uma pessoa para ser pastor, para ser, sei lá,
qualquer coisa, um médico, tem gente se formando com 80 anos. Não tem? Eu já vi senhoras se formando aí, acho que foi advogada, se não me engano, se formou com 80 e poucos anos. Deus pode tudo. Ele tem propósito na nossa vida, né? A dependência de Deus também é não ser um fariseu. Porque o fariseu prega, mas não pratica. Esse é o grande mal, o grande problema. Lá em Mateus 23, 3 fala assim: obedeçam e façam tudo que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Então eles falavam que era para o que está na palavra, né? Ame o seu próximo, mas eles não amavam. Ajude aquele que precisa, mas eles não ajudavam. Então eles faziam tudo o contrário. O fariseu é esse tipo. O fariseu eram aqueles mesmos sacerdotes que estavam lá. Poucos de nós são influenciados de maneira certa por alguém que diz: não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Em tudo, lá em Tito 2,7 fala assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao seu respeito. Nós precisamos ter integridade, para que as pessoas, se um dia quiserem falar mal de você, pastor, eles podem tentar. Eles podem tentar. Ah, mas aquela mulher, ela fala. Aí alguém vai falar: não, eu nunca vi ela falar isso. Ah, mas ela saía. Eu nunca vi ela sair com ninguém. Ah, mas ela mentia. Eu nunca vi ela mentir. Sempre vai ter alguém que vai falar a seu favor. Por quê? Porque a mentira, ela tem perna bem pequenininha. Mas que vai ter sempre gente para falar mal de nós, vai ter. Isso com certeza, não tem como. Né? As pessoas que falam mal dos outros são pessoas que odeiam, né? Elas não amam, elas odeiam. E essas pessoas que odeiam, elas querem achar alguma coisa para arrebentar. Né? Então ela vai sempre estar falando mal. Ensine os escravos a submeterem tudo a seus senhores e procurem agradá-los. E não sejam respondões. E não roubem, mas mostrem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Até os escravos, Paulo fala. Até vocês escravos, se submetam. Vocês são escravos, se submetam aos seus donos. Entende? Aí vem o pessoal da esquerda falando que Jesus era contra. Ele não está falando que é para ter escravo, mas Paulo falou, já que existe, né? Você é escravo, então seja submisso. Entende? O fariseu quer aparecer. Veja em Mateus 5,16, ele fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Essas coisas feitas por causa do orgulho próprio, Jesus ensinou para a gente ter humildade, né? Que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam a luz de Deus na gente. Não sou eu que brilho. Quando eu faço ou falo ou intermedio alguma coisa que dá certo, que fica bonito, não sou eu que faço. É Deus que está em mim, é Jesus que está em mim, é o Espírito Santo de Deus que está me usando. O fariseu falta com a verdade, lá em Mateus 23,16, e fala: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Entende? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta, está obrigado por seu juramento. Ele fala cegos, que é mais importante a oferta ou o altar, que santifica a oferta. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele, por todo aquele que nele habita. E eles acreditavam que a honestidade era uma política. A honestidade é uma política, é aquela coisa, eu só sou honesto para quem é do meu lado. Eu só ajudo aquele que está comigo, né?
Os cristãos consideravam isso um princípio, usavam a religião como um manto para cobrir a maldade. Eles limparam por fora, mas por dentro estavam cheios de corrupção. Os fariseus tornaram-se túmulos. A minha mãe sempre falava isso, né? Minha mãe falava isso mesmo, túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. E por fora, caiado é aquele cal que passa aquela tinta, não é tinta, naquele tempo lá não passava tinta, né? Era cal. Né? Passava aquela cal, ficava branco por fora, parecia até que estava bonitinho, né? Mas por dentro era só podridão. É assim que eles estão, esses fariseus. Mas a dependência de Deus em meio aos problemas, às perseguições e à injustiça, entrega a eles. Creia, socorra-se em Deus quando precisar. Não precise de fariseus, não precise de pastores, não precise de padres, não precise de ninguém, só precise de Deus. É lógico, gente, nós precisamos das pessoas para aprender. Nós temos que ter pessoas nos ajudando. Quando a gente fala que não é para seguir pastor, tal, não é para seguir o que ele faz, porque nós somos seres humanos e nós podemos errar. Nós temos que seguir a Deus. Mas tem que ter alguém para ensinar tudo o que eu falo, o que alguém me ensinou. De alguma maneira eu aprendi. Eu fui lendo, estudando, aprendendo, né? E o Espírito Santo foi ajudando aquilo que eu fui aprendendo para poder falar. E vocês a mesma coisa. E assim por diante. Né? Nós temos que confiar um pouquinho no ser humano para poder, pelo menos, aprender. E depois colocar na mão de Deus. Não importa qual é a área da sua vida que foi atingida, né? Se foi enfermidade, a palavra de Deus nos assegura que através de um relato que encontramos no Evangelho de João, a história de um homem paralítico que passou cerca de 38 anos junto a um tanque sagrado esperando ser curado. Lembram dessa passagem? O texto nos leva a entender que ele estava esperando por alguém. Quem? Um homem. Né? Alguém que pudesse colocar ele no tanque. Ele não estava esperando por Deus. Ele não estava dependente de Deus, ele dependia de uma outra pessoa. Quantas vezes nós vivemos assim? Ai, meu Deus, para dar certo, o banco precisa aprovar. Não é? O negócio está feio aqui, está quente pra caramba. Né? A gente fala assim, eu dependo do banco. Eu dependo do advogado. Eu dependo do partido político. Eu dependo do vereador. Se ele não aprovar aquela lei, assim fica o vento entrando no microfone. Né? Está quente, muito quente. Então a gente fica dependente, mas não de Deus. E esse homem estava lá, na beira do lago, né, do tanque, esperando alguém, porque ele não conseguia ir sozinho. 38 anos esperando. Quantos de nós estamos, às vezes, há 40, 50 anos, 60, 20, 15, esperando um milagre, mas não de Deus. Nós estamos esperando o milagre do homem. Nós estamos esperando que alguém faça um milagre para o meu casamento dar certo. Alguém faça um milagre para a minha vida dar certo. Alguém faça um milagre para o meu filho sair das drogas. Mas não Deus. A gente espera que vá lá um pastor e unja o menino e ele saia das drogas. A gente espera isso. Sabe? Que apareça um mágico que faça um alacazam, saiu. E a gente não põe a dependência de Deus. A gente não põe na mão de Deus. Observe que enquanto o homem estiver dependendo dele mesmo ou de outra pessoa, o quadro se complica, a situação se agrava ainda mais e nada acontece. Isso que é pior, né? Nada acontece. Você não vai passar de ser apenas um espectador das bênçãos dos outros, porque os outros pulavam no lago, no tanque. Né? Se eram curados ou não eram, a Bíblia não explica isso, né? A Bíblia não explica. Ela fala que tinham, assim, se contava que ali, né, quem caísse, o primeiro que caísse na hora que movia as águas, era curado. Mas ela não fala que era, ela fala que era ouvido falar isso. Então, as pessoas ficavam tudo ali, mas era um monte, são centenas de gente doente, tudo ali, esperando. A hora que a água se mexia, eles pulavam dentro. Mas, aí quando não acontecia nada, falavam, eu acho que eu não fui o primeiro. Entende? Essas coisas eu me lembro do pastor Ademir, né?
Ele fala, esteja curado em nome de Jesus. Se vocês não curar, a culpa não é minha. Eu vou reclamar com Jesus. Ele que fala o milagre. Né? É bem assim, né? A culpa não é minha, eu estou só falando, né? Eu desejo que você seja curado, mas quem vai curar é Deus. Se ele não curar, reclama com ele. E aqui é assim, a água mexia, eles pulavam. Aí não curava, falava, nossa, acho que eu não fui o primeiro que pulei. Só cura um. Mas quem curou? Não sei, aquele monte de gente que pulava. Vai saber quem curou? E esse homem nessa dependência. Sempre será essa mesma rotina, né? A mesmice de sempre. Uma decepção, tristeza. Você pensou, 38 anos, que tristeza. Ele viu os outros pulando, ele não conseguia pular. Porque a única esperança que ele tinha de cura era essa. Ele não tinha outra esperança. Ele não conseguia entender que ele podia, sei lá, clamar a Deus, né? O paralítico do tanque de Betesda, bem pertinho de Jesus, disse as seguintes palavras: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele estava esperando, dependendo da ajuda humana. Saiba que quem faz é Deus. Quem realiza o nosso milagre é Deus. Foi Ele que deu vitória a Davi sobre seus inimigos e perseguidores. Foi Ele que deu a vitória a Abraão. Não importa se você está passando pelo fogo, porque Deus entra no fogo com você, como o quarto homem na fornalha do fogo ardente, na mesma maneira que esteve com os 3 jovens hebreus, né? Lá em Daniel. Se você está passando pelo deserto, não se preocupe, dependa apenas de Deus, tão somente dele, que o Senhor estará contigo nesse deserto. Muitos de nós que vivemos no meio dessa sociedade perversa, confusa e medíocre, convivemos com uma tremenda ambiguidade. Na oração confessamos ao Senhor a nossa dependência. Vamos aprender com Moisés, com um homem que Deus pode prosperar e atingir os seus objetivos com propostos sem nunca se desviar de Deus. Nós podemos caminhar, prosperar, chegar, fazer toda a vontade de Deus sem nunca desviar do caminho. Tem jeito de fazer isso. Antes de terminar aqui, eu queria ler um negócio que eu achei muito interessante, essa história aqui. Um pregador na Inglaterra, né, ele desceu, tinha aquelas minas de carvão, aí ele pegou lá o elevador, desceu, na hora do almoço do pessoal, ele pregou para o pessoal. E ele pregou a salvação, né? A salvação. Como é que a gente fala da salvação? Como é que é a salvação para nós? É gratuita. É o dom de Deus, não é? Basta eu acreditar no Senhor Jesus. Aí ele falou tudo isso aí e terminou a hora do almoço, ele foi embora, né? Então ele foi pegar o elevador, e no elevador que subia para sair da mina, ele encontrou o capataz da mina, o chefe lá da mina. E ele perguntou, né, o que você achou do plano de salvação? E o capataz respondeu: penso que esse plano é barato demais. Eu não posso crer numa religião que barateia tanto a salvação. É muito fácil. Muito fácil. É só acreditar. Quantas pessoas que pensam assim, né? Mas só isso? Ah, duvido. Aí ele falou, o pastor falou, tem uma lógica, né? Como que o senhor faz para sair da mina? Aí ele falou, eu uso esse elevador que está aí na frente. Ele falou, e esse elevador leva muito tempo para chegar lá em cima? Ele falou, não, rapidinho já chega. Ah, legal. E o senhor faz muita força para ele subir? Ele falou, não, tem um motor que leva para cima. Né? São 600 metros de profundidade, mas ele vai rapidinho. Não dá nem sente. Não faz força nenhuma. E para subir, nada mais a fazer senão entrar no elevador e dar o sinal. É só entrar, apertar, né, um botãozinho lá e sobe. Ele falou, muito bem, disse o pregador. O que o senhor diz da companhia que mandou cavar o poço, colocar o elevador e a máquina para acionar? Gastou muito dinheiro, teve dificuldade para fazer isso? Bom, claro, né? Foi uma coisa maravilhosa que eles fizeram. Gastaram muito dinheiro. O poço tem 600 metros de profundidade. Imagina, eles cavaram 600 metros, puseram, era cabo elétrico, o elevador. Então, gastaram uma fortuna nisso. Foi muito dinheiro. Foi um trabalho muito caro. Mas nem que custasse muito mais, é a única saída que nós temos. Não tem como sair da caverna lá.
do buraco. Muito bem, disse o pregador, agora estou aqui declarando que todo aquele que crê no Filho de Deus recebe a vida eterna. E o Senhor declara que a religião é barata demais? Entretanto, o Senhor nada paga pela subida do elevador, que custou rios de dinheiro para o seu patrão. Como o que a companhia fez cavando o poço, isso também Deus fez para os pecadores, provendo uma saída das profundezas da perdição, do pecado e da morte, para as alturas gloriosas da salvação. A única saída daqui é o elevador. A única saída do pecado é Jesus. Deus precisou fazer um sacrifício enorme. Com a abertura desse caminho foi o sacrifício da vida do Filho. Daí a razão de ser gratuita, porque Ele pagou o preço. Todos precisam saber que Jesus, na cruz do Calvário, por si só fez perfeita expiação pelos pecados de todos, e que a única coisa a fazer é cada qual aceitar essa salvação que Cristo oferece de graça, e como resultado disso observar cuidadosamente os santos mandamentos da lei de Deus. Né? É uma comparação muito legal, né? Porque o elevador custou caríssimo, mas para o trabalhador não custava nada. Era só entrar, apertar o botão, é que nem a gente faz para subir no prédio, o elevador está lá, aperta o botão, ele sobe, desce, né? Mas quem fez? Quem pagou? Né? O engenheiro que desenhou aquilo, que teve que botar todos os relés para não ter problema, para não quebrar, para não explodir, para não sair. Né? Todo esse sacrifício, o trabalhador não percebeu, porque ele só entra e aperta o botão. E com Jesus também, né? Nós só temos que acreditar. E o resto está feito. Nós não precisamos fazer nada, gente. O sacrifício de Jesus foi completo. Mas terminando aqui, Moisés é o nosso referencial, o paradigma, o modelo de vitória e de plena dependência de Deus. Em sua caminhada até atingir a meta e realizar a visão que o Senhor tinha para a sua vida. Foi 40 anos no deserto. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais escutamos sua doce voz. Quanto mais nos aproximamos de Deus, vamos conhecer sua vontade e o que está no seu coração. A intimidade do Senhor é para todos os que o temem. Muita coisa acontece para nos desviarmos e nos afastarmos do chamado de Deus. Quanta coisa acontece. Né? É a vida que puxa a gente para tudo quanto é lado. É festinha para cá, é festinha para lá. É aniversário para cá, aniversário para lá. É trabalho para cá, é trabalho para lá. É dívida para cá, é dívida para lá. Tudo puxa a gente para fora do propósito de Deus. O diabo, nosso adversário, sabe que nos afastando do propósito de Deus, ele terá conseguido grandes vitórias sobre a nossa vida. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Né? O diabo quer nos vencer de tudo quanto é jeito. E ele faz qualquer coisa para nos vencer. E ele às vezes nos dá até coisas boas, para que a gente se distraia. Porque o importante para ele não é vencer nos matando, nos dando doença. Não é isso que o diabo quer, nos tirar da presença de Deus. É só isso. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo, com a maioria do povo brasileiro, principalmente, ele está conseguindo. Tá todo mundo, tinha 50 mil pessoas no estádio assistindo os jogos. Né? Em Campinas, o Palmeiras veio, devia ter umas 20, 30 mil pessoas. O 15 jogou de manhã, devia ter, 10 mil pessoas, e assim por diante. Em cada estádio é 10 mil, 50 mil, 20 mil, 30 mil. No mundo inteiro são milhões de pessoas assistindo um jogo de futebol. Nós temos tempo, dinheiro para nos locomover, para ir lá. E não é uma vez só, é de domingo, às vezes de sábado, às vezes de quarta, às vezes de terça, às vezes de quinta. Todo dia, toda semana tem. E tem gente que dá um jeito de ir em quase todos. Porque a religião deles é o time de futebol. Fala, então não pode mais torcer? Pode. Mas o time não pode ser principal. E assim por diante, né? O trabalho não pode ser o principal. A diversão não pode ser o principal. Podemos nos divertir, devemos trabalhar, devemos. Mas não pode ser isso a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Glória a Deus, que a gente aprenda a depender de Deus, né? Vamos fazer um louvor para a gente terminar?
eu vou fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa casa, à nossa escola, Senhor. Seja bem-vindo à Fanatel, seja bem-vindo ao Peixinho Dourado, Senhor. Seja bem-vindo à minha casa, à casa da Daiane, do Claudinei, Senhor. E cada metro quadrado de tudo que nós temos, as nossas casas, escolas, que é sua, Senhor. Todos os utensílios dessa casa, lâmpadas, computadores, geladeira, micro-ondas, tudo que nós temos, Senhor, nós consagramos a Ti, para que o Senhor possa nos abraçar, Senhor, que tudo é seu, Pai. Cancelamos toda influência maligna e negativa e declaramos que na nossa casa reina Jesus Cristo. Acampa seus anjos em derredor, Senhor, da nossa casa, das nossas escolas, Pai, para que nada possa acontecer, Senhor, de ruim. Tira as doenças que podem estar nos funcionários, nos alunos, Pai. Tira todas as doenças. Liberta, Senhor, aqueles que estão endemoniados ou estão sem religião, estão perdidos na vida. Liberta todos, Pai. E enche, Senhor, todos esses ambientes de paz e prosperidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém, glória a Deus. Que o Senhor Jesus realmente possa vir fazer morada em nossos lares, em nossa casa, Senhor. Muda-nos, ó Pai, muda a nossa história, muda o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai. Abençoa-nos. Entre com providência, Senhor. Entre com providência nas causas impossíveis. Entre com providência na saúde, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, seja conosco. Abençoa esses pedidos aqui colocados. Abençoa, Senhor, essas vidas aqui representadas. Dai tua bênção, dai tua graça, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco cada pedido aqui colocado. Todas essas vidas aqui representadas, Pai. Mesmo aqueles que estão em casa, não trouxeram os seus pedidos até aqui, mas têm as tuas necessidades em casa. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós, Senhor. Então eu te peço, entra, Senhor, entra com o teu mover. Entra, Senhor, com a tua graça, com o teu perdão, com a tua libertação, Senhor. E opera milagres, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estamos em oração então pelo Humberto, né? Pedindo a Deus que possa trazer a saúde de volta dele. As minhas cunhadas, né? As irmãs da pastora, Sil, né? E a Cota, né? Que Deus possa tomar providência, estar à frente e dar a cura para eles todos. Vamos orar então e agradecer a Deus. Põe a mão no seu coração agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer por o Senhor nos ouvir e estar conosco, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por ouvir nossos louvores. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo de bom e tudo que acontece, Senhor. Às vezes não é tão bom como a gente gostaria que fosse, mas de alguma maneira está nos ajudando. De alguma maneira está nos livrando, de alguma maneira está nos ensinando a fazer o melhor, Pai. Obrigado, obrigado por estar conosco, Senhor. Essa semana vai ser uma semana complicada, Senhor, mas nós sabemos que seremos vitoriosos, porque o Senhor está conosco, Pai. Abre, Senhor, nosso entendimento, nossa inteligência, Senhor, e dá-nos sabedoria para que nós possamos fazer sempre o melhor, para que as pessoas olhem para nós e percebam a Tua presença em nós, Pai. Nós queremos mostrar que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus, e nós queremos viver, não como os fariseus, mas viver como aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado e louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, eu quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas. Eu quero pedir por todos aqueles que trabalham conosco,
são nossos colaboradores, Senhor, que o Senhor abençoe abundantemente todos eles, Pai. Independente de quem seja, mas o Senhor abençoe a todos, Pai. E aqueles que não gostam tanto de nós, que o Senhor também abençoe. Abra as portas da prosperidade, da saúde, Senhor, e que eles consigam enxergar quem é Deus, né? Quanto eles precisam amar e transformar-se, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. É o que nós te pedimos. Já pedindo também, Senhor, nós pedimos pela reunião que teremos no dia 24, Senhor, para a comemoração do Dia das Mulheres. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor, que seja tudo bênção. E no dia 25 nós teremos a reunião de pastores em Sorocaba, da Igreja Agnus. Também pedimos que o Senhor coloque suas mãos, Pai. Coloque os teus anjos em derredor de todos aqueles que virão de longe, de outras cidades, que terão que viajar, Senhor. Que o Senhor esteja à frente de tudo. Abençoe, Senhor, o apóstolo Odimir, que ele possa estar comandando com saúde, com capacidade, tudo o que vai acontecer de maravilhoso nesse dia 25. E no dia 24, vamos comemorar, né, o mês das mulheres, que o Senhor também esteja à frente de tudo. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Agora nos leve para casa, na tua bênção, na tua misericórdia, e que nós tenhamos uma noite de sono tranquila e abençoada, e uma semana maravilhosa, com muitas lutas, mas também com muitas vitórias, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe, os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e uma boa noite a todos.